Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom, como eu havia dito a vocês, eu vou mandar esse vídeo, tá explicando aqui a última parte dessa aula de bibliologia, para que nessa quarta-feira nós consigamos, em nome de Jesus, estar fazendo a prova, tá? Então, abra sua Bíblia comigo, tá? Sua Bíblia não, perdão. Sua apostila, na página de número 26, tá? Aqui no conteúdo de 9, tá? De item 9, se chama A Necessidade Bíblica, tá? A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Então, nós temos uma fonte, tá? Não só uma fonte divina, mas uma fonte específica, palpável, tocável, que é a palavra de Deus, tá? Em forma de escritos. Romanos 10, 13, 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como a pregação se não forem e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés de quem anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Então, consequentemente, a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra, a mensagem de Deus. A mensagem que é ouvida mediante a palavra de Cristo. É fundamental que o homem, que ele invoque ao Senhor para que seja salvo. Só invocamos a quem cremos, ou que sabemos que existe e que é poderoso para fazer alguma coisa. Então, todo esse conhecimento, de onde que vem? Da Bíblia. Então, tem uma base. Então, a Bíblia ela é necessária para quê? Conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, conhecer Jesus, conhecer Cristo. Ou seja, de onde nós vamos ouvir falar apenas de histórias contadas? Não. A gente precisa ter uma história fixamente num livro, tá? Não podemos crer se não conhecemos ou se não sabemos se ele existe. E nem ouvimos falar nele se alguém não nos falar. E, finalmente, alguém para falar dele vai falar da palavra dele. Ou seja, a palavra é necessária para as nossas vidas e é necessário para a salvação. Tá? Então, recapitulando, nós precisamos, consequentemente, realmente ter um livro onde nós possamos ler, reler, ler de novo, tá? Ter um embasamento nas coisas que a gente aprende, né? E como eu já falei para vocês, a gente comparar se o que estão pregando, se o que estão falando está de realmente acordo e comum com a palavra, com a doutrina de Deus, tá bom? A Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Olha lá em Mateus, hein? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, capítulo 4, versículo 4. Moisés diz o seguinte, elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra na qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Deuteronômio 32, 47. E ainda, lá em 1 Pedro 2, versículo 2, e 1 Pedro 1, 23, 25. Tá? A Bíblia é necessária para se conhecer a vontade de Deus. Então, pastor, da onde vêm os estudos? Da teologia, da palavra de Deus. Já falei para vocês que teo quer dizer Deus, logia, estudo. Então, estudo de Deus. Da onde vem o estudo? Da teologia, da palavra, embasado. A gente tem aqui antropologia, nós temos teologia pastoral, nós temos bibliologia, que nós estamos estudando, tudo isso englobado aqui dentro, meus irmãos. Tá? Cristologia, onde eu aprendo sobre cristologia? Não é só de livros ou aquilo que grandes mestres acham, não. Vem de dentro da Bíblia. A vida de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Da onde vem as 613 leis dos judeus que eu vou aprender também junto de bibliologia, junto da convivência com Deus, junto das coisas do Senhor. Vem do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Dali vem as 613 leis dos judeus. Aonde eu aprendo isso? Pastor, está tudo na Bíblia, meus irmãos. Tá?
Então a teologia é necessária, teologia bíblica, tá bom? Continuando, é necessário para conhecer a vontade de Deus. Sem a palavra escrita, de maneira alguma poderíamos conhecer a vontade de Deus para os homens, para a nossa vida, para as nossas vidas. Somente através da Bíblia temos os ensinos e direções que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, a Bíblia é um direcional. A gente costuma dizer que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, não é isso? Na palavra de Deus temos expressões claras de vontade de Deus para os homens. Vejamos, Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Aonde está a palavra revelada? Na Bíblia. Onde estão as revelações, mistérios revelados da parte de Deus na Bíblia? A maior profecia, irmãos, é aqui, tá? É aqui. Não é que um profeta está pregando, está falando, eis assim diz o Senhor, não. Não é só lá. É aqui. A maior profecia de todos os tempos está do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Amém? Continuando aqui, página 27, para a gente acabar, hein? Deus quer que sejamos o que? Irrepreensíveis por vivermos de acordo com a palavra de Deus. Salmos de número 1, verso 1. Ele quer que o homem seja bem-aventurado, pois o homem, bem-aventurado, não anda segundo no conselho dos ímpios, e sim na medida da lei do Senhor. De dia, medite na lei do Senhor, de dia e de noite. Salmos de número 1, verso 1 e 2. Diz ainda que amar a Deus e guardar os seus mandamentos, 1 João, capítulo 5, verso 3. Ou seja, se queremos ter conhecimento, preciso da vontade de Deus, devemos então estudar as Escrituras para alcançarmos um conhecimento seguro da palavra de Deus. Porém, finalizando este item, temos que a Bíblia é necessária para alcançar um conhecimento seguro sobre qualquer assunto, pois aquele que criou todas as coisas, o universo e tudo mais, é que jamais mente, ou seja, engana, nos revelou a verdade que é verdadeira. Então a verdade está onde? Na palavra. Resposta para qualquer pergunta está na palavra de Deus. Amém? Mas um pequeno detalhe: a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. E não é necessária para saber algo sobre o caráter e as leis morais de Deus. Então, o que acontece? Não é necessário ter a Bíblia para saber que Deus existe. Por quê? Porque em todas as etimologias, em todas as religiões, conhecem que Deus existe. Ok? E para saber sobre caráter e leis morais de Deus, também não tem tanta necessidade de ter a palavra de Deus. Porque são conhecimentos, irmãos, gerais. Não pode roubar, não pode matar, não pode se prostituir, não pode cobiçar na mulher dos outros, do próximo. Então, tudo isso de caráter e leis morais de Deus, isso está na constituição da lei que nós temos, sendo a lei constitucional da nossa cidade, a lei constitucional do nosso estado e do nosso país. Então, para que se haja uma lei, realmente foi moralmente tirado da palavra de Deus. 10, para a gente acabar. Suficiência bíblica, definição é suficiência. Dizer que as escrituras são suficientes é dizer que a palavra que Deus deixou escrita é suficiente e bastante para que possamos alcançar a salvação, é para que possamos confiar em Deus e obedecê-lo. E é o mesmo que necessitamos para a vida com Deus, e todos os aspectos, e mais ainda, ela não precisa de acréscimos, nem de ajustes, nem de reparos, ou conceitos, ou adequações. Tem um povo aí que está dizendo que a Bíblia está errada. Tem um povo aí que está dizendo que precisamos atualizar a Bíblia. Meu irmão, não precisa. A Bíblia, ela foi feita para que tudo se cumprisse e para que, independente das gerações, ela fosse entendida
ela fosse respeitada, ela fosse cumprida, e a própria palavra de Deus já é a atualização, tá bom? Então, alguém que acrescente, ou que tire, ou que queira atualizar a Bíblia, está totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Na Bíblia está contido tudo o que Deus quer que pensemos ou façamos. Deuteronômio 29, 29. Na Bíblia, nada devemos acrescentar e ainda nada devemos equiparar a ela. Exemplo, o livro de Mormons. Já falei isso para vocês. Vocês lembram? Falamos no livro de Mormons. Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, que afirmam crer na Bíblia, mas dão igual valor, até mesmo superior, a esses livros em revelação da Bíblia, tá? Como o livro de Mormons. Deus exige que criamos em nada sobre si mesmo, ou sobre a sua redentora que não se encontra na palavra. Nenhuma revelação moderna de Deus deve ser equiparada à Bíblia no tocante da autoridade. Como eu falei para vocês, a palavra ela supera qualquer profeta, qualquer pregador, qualquer revelação tida no momento da pregação da palavra, ou qualquer pregador ou qualquer profeta que tenha uma revelação sobre vida, sobre mistérios, enfim. Então, nenhuma autoridade ou nenhuma revelação é maior do que a própria revelação da palavra do Senhor, tá? Não existe pecado que não seja proibido pelas Escrituras. Quer explicitamente, quer implicitamente. Temos que ser irrepreensíveis. Salmos, número 119, verso 1. Deus não exige nada de nós que não esteja escrito e determinado explícita ou implicamente na sua palavra. Obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre. Andarei em verdade, liberdade, pois tenho buscado teus preceitos. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que faça tropeçar. Salmo número 109, verso 44, 45. Salmo 165. Salmo 165, não, irmãos. Isso daqui, não, eu acho que eu não apaguei. Me perdoem, tá? Salmo 119, versículo 44, verso 44 e verso 45, tá? Não existe Salmo. O Salmo só vai estar 150, viu, meus irmãos? Estamos aprendendo bibliologia, pelo amor de Deus, hein? Para terminar, devemos enfatizar que a Bíblia enfatiza que nos contenta com aquilo que Deus nos disse nas Escrituras, Deuteronômio 29, 29. E aqui acabamos a nossa última aula de bibliologia. Vou postar aqui, meus irmãos, no grupo. Espero que vocês tenham entendido tudo com clareza. Deus abençoe vocês, tá? Quarta-feira, prova, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz.